Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 60, falando então sobre construindo uma API, mais uma aula da série de construindo uma API, e hoje em especial a gente vai falar sobre corrigindo os testes, ok? Na aula anterior a gente falou sobre segurança, ok? E aí a gente fez algumas mudanças no nosso software para que ele então fique mais seguro, trafegando o token, tá legal? E isso fez com que os nossos testes começassem a quebrar, tá? O objetivo da aula de hoje é você então corrigir os testes, arrumar tudo aquilo que já foi feito nas aulas anteriores, tá? Deixando então de uma forma mais plausível, tá legal? E depois a gente vai seguir com os passos então para criar então o nosso modelo de páginas, tá legal? Bom, pessoal, então vamos começar a aula. Muito bom, pessoal. Então o plano para a aula de hoje é... A primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu vou revisar um pouco do que a gente viu lá na aula anterior. Então a gente viu o que é um token, né? E a gente viu também que toda vez que a gente precisa fazer alguma alteração lá no nosso servidor, no nosso aplicativo, o que a gente faz? No nosso aplicativo não, né? Na nossa API. O que a gente faz? A gente utiliza aqui o nosso REST Client, né? E nesse REST Client, a gente manda uma requisição para a internet que chega lá no nosso servidor pedindo o token, né? Quando a gente pede o token, esse servidor retorna para a gente o token, ok? Aí a gente consegue pegar aquele número de token e fazer um novo request lá para o nosso servidor, tá? Para que ele então consiga acessar a nossa base de dados lá, né? O nosso DB, tá legal? Depois que ele acessou o nosso DB, a gente retorna os dados do nosso DB, que retorna para a internet, retornando lá para o nosso REST Client, né? Então, foi isso que a gente fez na aula anterior, tá? E uma coisa que a gente fez de interessante também a gente fez o token, ele ser válido somente uma vez, né? Então, só uma vez o token ficou válido. Então, toda vez que eu fizesse o request, o que eu tinha que fazer então? Eu fazia o request, pedia o token, retornava o token e utilizava esse token. Na próxima vez que eu fosse utilizar esse token não era mais válido, né? E ele dava lá o erro de 401, que é não autorizado, e eu precisava de novo pedir um token novamente, tá? Então eu fiz isso para deixar a nossa segurança um pouco melhor, tá? Lembrando que não é uma regra, a gente pode colocar esse token fixo ou não, a gente pode controlar esse token pelo admin, então depende muito da sua necessidade, depende muito da necessidade e da segurança que você quer colocar em cima da sua API, tá legal? Bom, na aula de hoje o que a gente vai fazer então? Na aula passada também a gente utilizou o verbo get, né? Para colocar então o nosso token. A gente não fez o token em cima de todas as alterações, inclusões e exclusões. A gente fez somente nas buscas, tá legal? Para quê? Porque a gente ganhasse tempo e fizesse a aula anterior ser um pouco mais rápida, tá? Porém, gente, a gente precisa alterar no nosso programa para que ele faça então a autenticação em cima da alteração, da inclusão e da exclusão. Todas as buscas a gente pode deixar liberado para qualquer um consultar, tá? Então a gente vai fazer essa alteração deixando então liberado somente por get a nossa API, tá legal? Então, outro objetivo que a gente tem na aula de hoje é deixar o token somente para esses métodos, né? Somente para o método post do HTTP, somente para o método put ou pet e somente para o delete, tá legal? Os gets a gente vai deixar então liberado, tá legal? Perfeito, gente. Então, vamos lá para o computador agora para a gente executar tudo isso daqui que a gente falou na lousa. Vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai para a nossa aula de número 60, né? Que vai estar entrando aqui logo, logo. Lembrando, pessoal, dúvidas, somente agendar a aula particular, que aí a gente esclarece as dúvidas com vocês, tá legal? Bom, voltando lá para a nossa aula, gente, o que a gente tem? A gente tem aqui então o nosso CMS, né, que a gente está fazendo as nossas verificações. Se eu der um git status aqui, ó, vou verificar se tem alguma coisa para comitar. Não tenho, tá tudo bonitinho, então meu código está totalmente versionado. Então eu vou entrar lá no meu Trello, o Trello que vai falar lá sobre o meu CMS, né? Então eu vou digitar aqui CMS, ele tem aqui o nosso Trello, tá? E aí nele aqui a gente vai ver o que a gente estava fazendo nas aulas anteriores, né? Então token para segurança de API, eu vou colocar aqui eu como membro, ok? E eu acabei de fazer essa tarefa, então eu vou arrastar ela aqui para pronto, né? Então, mais uma tarefa done ali em cima do nosso desenvolvimento. Agora o que a gente precisa fazer é corrigir os nossos testes em cima do nosso token, né?
Então eu vou colocar aqui meu nome e vou fazer o seguinte, além de corrigir os testes, eu vou também colocar o token nos métodos que não são get, ok? Então eu coloco o token nesses métodos também, para depois a gente então começar a fazer os nossos modelos de páginas, para que esse nosso CMS já tenha então ali algumas informações para a gente poder cadastrar páginas dinâmicas, né? Legal. Então, se a gente voltar lá no nosso código, o que a gente vai ver então? Que o nosso código aqui, a gente vai rodar então a validação de código, ele vai dar alguns erros para a gente poder corrigir. Então, vou rodar aqui o JS Hint. Então, ele deu alguns erros lá. Ele deu erro na linha do token aqui, né? E no token na linha 42 e na linha 58. Então, vou abrir aqui o token na linha 52. 52, ok? Ele está dando erro nesse else aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Linha 52, coluna 2, né? Ah, não, desculpa, 42. Então, linha 42, está faltando aqui, ó, o ponto e vírgula, tá? E na linha 58, a mesma coisa, deve estar faltando ponto e vírgula também. Então, ponto e vírgula nessas duas linhas. Vou rodar o JS Hint de novo. Ele deu outro lugar aqui, então, que é usuários, linha 12 também faltando, né? Usuários controller. Então, eu vou abrir aqui o usuários controller. Vou pegar esse nome, Ctrl P, né? Ou Command P para quem tiver no Mac. E ali eu vou ver a linha 12, né? Eu posso também, ó, fazer ó, Ctrl P, 2 pontos, linha 12. Opa, fui errado aqui. Linha 12, que ele vai já direto, né? Para a linha 12. Então, aqui faltou o ponto e vírgula, ok? Vou rodar lá o JS Hint de novo, validado, tudo belezinha. Agora o nosso teste, ele passa a não funcionar também, porque a gente colocou o token, né, em cima do get, e o get não estava esperando isso lá nos nossos testes. Então se eu rodar aqui, a primeira coisa que vai acontecer, vai dar falha, porque o meu servidor não está levantado, né? Então a primeira coisa, o primeiro erro que está dando é isso. Então eu vou levantar o meu servidor aqui, npm start, ok? Existem várias formas de você fazer essa forma, fazer seu servidor levantar, usar ali libs como, por exemplo, tem uma lib chamada Zombie, que é utilizada também por algumas pessoas que utilizam Node.js, mas a intenção agora não é isso, não é colocar as coisas muito avançadas para vocês agora, a intenção é colocar, entendendo passo por passo ali, para que a gente possa melhorar no futuro, tá legal? Então eu vou rodar os testes de novo, agora vocês vão ver que eles vão mostrar ali todos os status que eu queria, e aí ele está retornando 401 aqui, dando erro então no nosso teste, né? Então a gente precisa arrumar o nosso teste para que ele comece a passar. Então tanto usuários quanto usuários.js ele começou a quebrar porque ele utiliza get e eu estou retornando 401 porque eu estou pedindo token, né? Então a gente vai fazer essa alteração lá no nosso modelo, na realidade no nosso controller. Então, no controle de usuários, onde a gente tem aqui ó, o get, que é o todos, né? Então, a gente fazia lá aquela verificação do token, mandava apagar o token e depois fazia o resto, tá? Eu não posso fazer isso aqui, tá? Lá, como a gente falou no quadro, a gente vai utilizar, então, os tokens para onde for as ações que for diferentes de get, né? Então, por exemplo, o head a gente pode deixar, o get a gente pode deixar, mas o post, o put, o patch e o delete, esses daí tem que ser autenticados, né? A gente precisa mandar, então, o token nesses casos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o post, né? Então, o post eu preciso do token. E aí eu vou utilizar, então, o usuários criar para fazer essa alteração. Eu vou retirar, então, o token que eu fiz aqui do todos e vou mandar lá para o criar, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar todos esses dados que estão aqui, ok? Na realidade eu vou recortar, dar um Ctrl X aqui, melhor, copiar mesmo, e vou lá no criar, tá? Então no criar eu quero colocar o token, então coloco aqui o token e vou pegar o resto das informações lá, né? Então eu tenho esse token aqui, e aí aqui eu estava fechando então o if desse outro token aqui. Então se eu fecho é esse resto aqui do código que eu tenho que pegar. Vou pegar esse daqui também e vou jogar aqui no meu criar. Pronto. Agora, o que eu faço aqui? Eu vou identar o meu código do criar para que ele fique, então, dentro da seção aqui do get do token, tá? Então, funcionando aqui o meu código, agora eu vou tirar esse token que eu tinha colocado no meu get,
voltar aqui a indentação e remover esse outro pedaço do código aqui que a gente tinha feito ali como teste para que funcionasse então a nossa autenticação por token na API, né? Legal, tirei isso daqui, agora eu coloquei o token no criar, tá? Para verificar se está tudo certo, eu vou rodar o meu teste e o meu teste tem que falhar ali somente em cima do post, né? Vou rodar o teste, ele falhou aqui no usuários get, então ainda tem mais um que eu coloquei token, né? Então, que é aqui. Ó, na realidade eu preciso reiniciar a aplicação, então reiniciei ela, vou rodar de novo. Rodando aqui, ó, legal, muito bom, gente, olha lá, ó, só falhou então no post, né? Porque o post veio 401 e deveria vir 201, ou seja, agora sim eu tenho que fazer ali as minhas alterações somente para o post, né? Colocando ali a autenticação lá no meu teste somente para o post. Então, no meu teste de post, agora eu vou vir aqui, ó, controller, app, spec controller app, models aqui, na realidade, usuário controller. Aí no meu usuário controller, eu tenho aqui então o meu post, né? O teste do meu post. Vou fazer um Ctrl F aqui, post. Então tá aqui, ó, o meu post que eu vou fazer então essa autenticação, porém eu não tenho nesse momento aqui o que eu preciso, que é o token, tá? Então, se eu não tenho, eu preciso alterar o meu teste, né, para ele enviar o token. Como que a gente vai fazer isso daqui agora? A primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar o token. Então, a gente precisa utilizar o método lá para buscar aquele token, que é o header, e aí eu pego esse token e envio no post, tá? Então, é dessa forma que a gente tem que fazer. Então, antes de começar a rodar esse teste, eu preciso do token, tá? Então, se eu preciso do token, eu posso utilizar aqui o before, igual eu utilizei em uns outros aqui para buscar esse token antes de enviar, tá? Então aqui, ó, eu tenho esse before it, eu vou utilizar o before it para eu conseguir então o token que eu preciso para enviar então na nossa aplicação. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Antes do it aqui desse post tudo, eu vou vir aqui em cima e vou criar um before, tá? Vou colocar o nome aqui como token e aí eu vou tentar buscar esse token fazendo então um request, tá? Para aquele header, para tentar pegar esse token. Então eu vou pegar aqui, vou fazer uma alteração. Então aqui no meu request, vou pegar o meu request. E o request que eu preciso é um request de header, né? Então, vou deixar esse código aqui como exemplo e vou fazer então um header. Se eu olhar aqui na minha rota, eu quero fazer um head. E aí qual que é a rota que eu preciso fazer um head? Para usuários.json, ok? Então, vou fazer um head para usuários.json. Qual que é a minha URL? É exatamente essa daqui. Então, vou pegar desse jeito que está aqui. A URL é essa daqui, ok? E aí eu vou ver o que vai retornar. Antes de começar a fazer isso daqui, eu preciso ver a documentação do head para ver como é que ela funciona. Então, como que eu posso saber? Eu copio esse dado, vou lá no Google, tá? E digito request npm módulo. E aí eu vou achar aqui a documentação do request, ok? Vou clicar aqui na documentação do request. Eu tenho dois tipos, tá? Eu posso olhar diretamente no package ou eu posso olhar lá no GitHub. Então aqui, ó, se eu olhar no meu request, ele tem algumas coisas, algumas informações, né, da documentação desse meu componente chamado request, ok? Esse meu componente eu preciso verificar os headers dele, né? Então, deixa eu ver aqui o método head para ver se ele tem aqui, para que a gente possa então talvez utilizar ele, se ele tiver, né? Então, vamos olhar aqui, eu faço um put, tal. Aqui eu pego os meus dados, eu preciso retornar os headers. Tá? Aqui eu tenho algumas outras informações. Aqui eu consigo mandar um outro tipo de protocolo. Então aqui eu faço um post. Tá legal. Vamos tentar fazer então um testezinho simples para ver o que ele vai retornar aqui então. Ó, vou fazer assim, ó, vírgula, vou colocar uma função aqui, ok? E aí eu quero saber se ele entra aqui dentro, tá? Então, console.log, vou colocar assim, ó, send head.
Vou dar um ponto e vírgula aqui. Esse código aqui que está aqui eu não preciso mais. O Done eu vou colocar aqui dentro, que é o Done do meu before it, ok? Vou apagar esse código aqui. Vou deixar somente o do meu request por enquanto aqui, tá? E vou rodar o meu teste para ver o que vai acontecer. Então, rodando o meu teste. Ele falhou ali, deixa eu ver aonde foi que ele falhou. Tá, o usuário foi criado, tá, mas aí ele funcionou para mim aqui, mas ele não me mostrou o que eu queria aqui no meu console log. Deixa eu colocar o before it aqui em cima primeiro. Vou colocar uns traços para que eu veja se ele está entrando aqui nesse before it. Tá, está entrando perfeitamente, porém lá no meu head ele está mandando também, ó, tá aqui, ó, send head, ok? Então ele está entrando aqui também. O que eu preciso saber é os headers, o que ele retornou, né? Então eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, dar um console.log do meu objeto corrente, que é o this, ok? Para saber o que ele vai retornar para mim. Tá, o meu this retornou então o objeto de request, provavelmente. Deixa eu dar uma olhada aqui, olha, ele retornou bastante coisa aqui para mim. Provavelmente aqui eu devo ter as informações que eu preciso do meu header. E aí aqui eu vou conseguir pegar o meu token. Vou subir um pouco mais aqui para ver o começo dessa informação. Tá bom. Aqui. Ele me retornou um request, exatamente o que eu queria. E aí aqui eu tenho as informações aqui que eu quero também, olha lá, que é o que ele fez. Aqui eu tenho o callback, a única coisa que eu preciso é do meu header. Deixa eu ver aqui, header, e ele me retorna o header também, olha lá. Então se ele me retorna o header, eu vou pegar então a informação que vem no meu header, né? Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui de token. Token. Opa. Token. Ó, ele me retornou o auth token aqui também. Então eu tenho aqui, ó, headers e dentro dele eu tenho auth token, ok? Então provavelmente eu vou conseguir utilizar esse objeto dessa forma aqui, ó, .headers, .auth token. Vou fazer o teste para ver se isso daqui é o que vai retornar, que é o que eu quero, né? Rodando o meu teste de novo. Ele vai me dar o erro ainda, e aí eu vou ver se ele retornou o que eu queria. Não, ó, ele ainda me deu um defined. Tá. Provavelmente esse método aqui também, esse objeto this corrente, ele deve ter o response. Vamos fazer o teste para ver se ele retorna alguma coisa no response, tá? Rodei aqui, ó, sim, o response ele tem e o meu token está lá dentro. Ok, se ele tem o response, eu posso então utilizar aqui .response.headers.auth token. Ou seja, aqui eu vou conseguir retornar o meu token. Vou rodar o meu teste. Isso, perfeito, gente. O token está aqui, agora eu consegui recuperar ele. Se eu conseguir recuperar esse token, eu vou jogar esse token dentro da nossa variável inicial aqui, que é a variável que a gente vai utilizar em todo o escopo do nosso teste, né? Então, vou remover isso daqui. Aqui eu tenho já o token que eu consegui pegar através do it, né, do before it. Então eu posso utilizar esse token para enviar agora lá no meu post, né? Agora outra informação que eu preciso saber é como enviar então nos meus headers, no post, um token pelo objeto request, tá? Então, mais uma busca lá no Google que a gente tem que fazer, né? Então, entra aqui no Google e a gente faz uma busca aqui, ó. Acho que provavelmente aqui a gente deve ter isso aqui, como que a gente envia os nossos headers, né? Então, headers, headers, custom HTTP headers, aqui, ó, a gente consegue enviar no post, no options, ó. Então a gente envia aqui a URL e o headers, tá? Então se a gente já está enviando a URL, ó, se a gente olhar aqui, a gente envia já a URL aqui no nosso post, tá vendo? E aqui a gente pode fazer o que então? Dar um vírgula aqui, além do form, a gente também consegue enviar os headers, ok? Então, vou colocar aqui headers, 2 pontos, e aí aqui a gente vê que é um hash também que a gente envia, né? Então a gente vai colocar um hash, e esse hash, eu vou quebrar aqui o URL para ficar mais legível, tá? Então eu estou enviando a URL, depois eu estou enviando os headers, depois eu estou enviando o form, ok? E aí depois eu faço ali a function, tá? Então vou deixar assim, ó,
para ficar ali mais legível, tá? Então, nos meus headers aqui, o que eu preciso enviar? Eu preciso enviar o token authentication, né? E como que a gente manda o token authentication lá para o nosso request, né? Como é que a gente fez isso lá como que a gente valida isso lá no nosso controller? Se a gente olhar aqui no nosso controller, ó, a gente valida ele diretamente como auth token, né? Então eu vou pegar esse nome aqui, exatamente esse nome, e vou colocar aqui. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, deixa eu dar um Ctrl V. O que eu fiz de errado aqui? Ah, tá aqui. E vou colocar aquele nome que eu peguei, exatamente igual aqui, e vou colocar ele aqui, né? E aí vou dar 2 pontos e vou colocar o que eu quero enviar, que é o meu token, ok? Então eu quero enviar esse token aqui no meu headers, né? Agora eu vou rodar o meu teste para ver se vai funcionar. Então, rodando o teste, quebrou aqui em algum lugar, deixa eu ver aqui, o meu token, ah tá, ainda tem uma informação aqui errada, deixa eu corrigir o meu teste aqui também, que não tem esse parênteses, salvei, vou rodar de novo o meu código. Muito bom, gente, então agora funcionou já o meu post, mandando então o token, tá vendo? Então era desse jeito que eu queria fazer e funcionou bonitinho, tá tudo certinho. Agora a gente pode pegar esse mesmo exemplo que a gente fez aqui para enviar o token no post e enviar nos outros. Ainda eu tenho um falso positivo aqui, ó, no put aqui para estar atualizando, mas aí a gente vai corrigir isso daqui na medida do possível, tá? Então aconteceu um falso positivo aqui, que é um teste que falhou aleatoriamente, mas aí a gente vai corrigindo aqui conforme for terminando esses testes. Uma outra coisa que a gente precisa fazer, então, é os outros métodos, né? Então, a gente acabou de corrigir aqui o post, vamos corrigir o put também, tá? Então, para corrigir o put, a gente vai vir aqui no nosso controller e vai procurar o método que está aqui para o put, ó, que é o atualizar, tá? Então, a gente vai pegar o atualizar e arrumar ele também, tá? A gente vai pegar esse mesmo código aqui do token, tá? Copiei o código do token e vou colocar também no atualizar. Então, coloquei aqui no atualizar. Vou pegar todo o código aqui do usuário atualizar, vou dar aqui 2 tabs, ok? Para ele ficar com a indentação aqui do jeito correto, legal? E agora vou pegar o resto do meu código aqui, que é esse final do token, e vou colocar depois desse ponto e vírgula aqui. Então prontinho, já alterei aqui o atualizar também já está com token, agora eu vou fazer as alterações também nos outros métodos que eu tenho, né? Que é o post, eu já fiz o do put, vou fazer então do patch e do delete também, tá? Então o do patch é o atualizar por patch. Então vou copiar esse código aqui, vou procurar o atualizar por patch e beleza, vou fazer a alteração nele também, tá? Então o que eu quero aqui é fazer a validação do token. Aqui eu posso deixar o cross-domain setado aqui primeiro, tá? Então, a única coisa que eu vou fazer é o token depois do cross-domain. Vou dar aqui os 2 tabs para ele ficar indentado e vou pegar a parte final do código. E vou colocar aqui também. Opa. Ok. Vou fazer a mesma coisa para o excluir também, né? Que a gente também tem isso. Vou dar aqui os 2 tabs para que ele fique indentado do jeito correto. E vou pegar a parte de cima, que é onde eu faço a validação do token também. Prontinho, o excluir também está com o nosso token, né? Agora eu vou rodar o nosso teste para ver o que vai acontecer. Primeiramente eu vou derrubar a aplicação, vou rodar ela de novo para que ele possa fazer o request. Agora vai ter que quebrar alguns testes aqui, dando 401, e a gente vai corrigir, tá vendo? Ó, o put deu erro, o patch deu erro e o delete deu erro dos 401, né? Devido então à alteração que eu acabei de fazer, né? Agora então a gente vai terminar então essas alterações, colocando então o nosso before e mandando no header também o token para aqueles outros métodos, tá? Então, vou pegar aqui o meu teste e vou colocar o before também no meu put. Então aqui, ó, eu tenho aqui o meu put. Ah, eu já tenho um before aqui, então a única coisa que eu vou fazer é
também dentro desse before, pegar aqui o meu, além de eu excluir todos os usuários, depois que eu excluir os usuários, eu também já pego o meu token aqui e dou o done depois, tá? Então, vou excluir o usuário, vou pegar o meu token e aí depois eu continuo o meu código. Então, var token, agora eu tenho meu token aqui bonitinho. Deixa eu ver outro que eu precise aqui. Aqui eu preciso enviar o token no header, né? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Headers. Opa, aqui é o contrário. Deixa eu voltar aqui. Headers, 2 pontos, aí o hash que eu quero, o auth token, igual eu coloquei aqui. Então, auth token dentro do meu headers. Isso, então, aqui também no meu put, né? Eu já estou fazendo isso. Legal. Deixa eu ver aqui agora no meu put. Tem um outro put aqui também, que eu deveria fazer isso. Então, eu já tenho aqui o meu token já cadastrado. A única coisa que eu preciso fazer é passar no header desse outro aqui também. Faltou o vírgula aqui, né? Então, deixa eu pegar esse mesmo código aqui do meu header e vou colocar aqui também, que é um put vazio. Ok? Muito bom. Agora eu tenho aqui o meu patch, né? O meu patch eu também vou fazer um var de token aqui. E vou também fazer o que eu estava fazendo lá em cima, lá. Aqui, ó, quando eu termino, eu só dou o done depois que eu buscar o token também. Então, ao invés de eu dar o done nesse patch aqui, eu tiro o done, coloco o meu código para fazer o request e pego o token no meu before. Depois que eu peguei o token no meu before, eu envio o token aqui no meu patch. Então, aqui, ó, o host, a URL, JSON, aqui, vírgula, envio o token também aqui no meu patch. E agora, meu último teste, que é o delete, a mesma coisa, var token. E agora eu preciso enviar o token aqui também. Então, vou lá, faço a mesma coisa, faço o done somente dentro, depois que eu já deletei o usuário, né? Ou já cadastrei o usuário. Então, aqui, depois disso tudo, eu faço o token, já recuperei o token aqui. E agora, eu também envio o token no header. E aí, eu vou fazer a alteração no delete, para que ele também envie o token no header. Então, aqui eu tenho a URL, vírgula, o token enviado, bonitinho. Perfeito. Agora eu vou rodar o meu teste de novo, não preciso reiniciar a aplicação, porque eu alterei somente o teste. Rodando o teste. Muito bom, gente. Olha só, o teste passando perfeitamente, ou seja, agora eu busco meu token, envio o meu token, busco o meu token, envio o meu token para todos os dados, tá? Se eu quiser testar isso daqui no meu REST Client, como é que eu posso fazer? Advanced, vamos colocar aqui, ó, REST Client. Ele não vai mostrar aqui para mim, então deixa eu pegar aqui no meu Chrome, né? Então vou vir aqui no meu Chrome, vou procurar aqui nos meus plugins, tá? Então vou vir aqui em Settings, vou pegar aqui nas minhas extensions e vou dar aqui um detail em cima do meu Advanced REST Client e dou um launch dele aqui, ó. Agora eu tenho aqui o meu Advanced REST Client no meu browser, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar então fazer um patch aqui pela minha aplicação sem enviar token, tá? Então eu tenho aqui no Form Data, eu tenho esses dados aqui. Deixa eu ver, aqui é outra coisa que eu estava fazendo, então eu vou tirar isso daqui. Vou ver aqui, vou apagar esse payload aqui que eu não preciso. Eu estava fazendo um options, então o que eu vou fazer aqui é um put, ok? Na realidade eu vou fazer um get primeiro, para eu buscar o dado pela API. O get eu consigo fazer sem mandar o token, né? Então eu vou vir aqui fora do meu REST Client, localhost 3000, tá? Barra usuários JSON, ele vai ter que me retornar a lista de usuários. Eu tenho o 4 e o 5 aqui, né? Então peguei esse item aqui, vou lá no meu REST Client e vou fazer um get. Ele vai ter que me retornar a mesma coisa na URL, porque isso daqui está liberado para todo mundo, ok? Agora, se eu tentar fazer aqui um patch,
não um post. Olha só o que vai acontecer. Ele me retorna um unauthorized porque eu preciso do token e ele fala, você não tem permissão porque você precisa do token, né? Perfeito. Então, se eu pegar agora e fazer um header em cima do meu JSON, do usuário JSON, ele vai ter que me retornar o token. Ó, me retornou o token, tá? Então, eu vou pegar aqui esse Authenticity Token, né, que é o Alt Token, e vou fazer um post enviando ele agora no meu header, né? Então, eu tenho aqui os meus headers e vou enviar o token. Então, ó, o token que eu já tinha aqui até cadastrado inválido, vou colocar o token válido agora e vou tentar enviar agora um post. Tentei enviar, olha lá, 201 criado, ele criou um usuário vazio lá, tá? Sem informações nenhuma, porque eu não mandei nada lá nos meus dados, né? No meu form. Então, se eu der um reload aqui, vai estar tudo undefined para um novo usuário que eu acabei de criar, né? Bonitinho funcionando. Agora, se eu chegar, enviar um send de novo vazio, ele vai dar 401, porque ele já fez a validação do token de novo, tá? Uma coisa que a gente pode fazer também para ficar bem legal a nossa API é o quê? A gente evitar de, no post, deixar o usuário criar com os dados vazios, tá? Então, o que a gente pode fazer? Lá no nosso controller, aqui no criar, a gente pode fazer uma alteraçãozinha simples, que é o quê? Se a gente enviou os dados no request e esses dados veio vazio, por exemplo, se o nome já veio vazio, a gente já dá erro aqui falando que você deveria ter enviado o nome, né? Então, por exemplo, if o nome for igual a undefined, ou seja, eu não passei nada no nome, o que eu posso fazer então aqui? Ó? Dar um return a partir daqui, que eu quero sair daqui, ok? Então não deixo seguir aqui para baixo. E também o meu response, eu já falo aqui, ó, que ele deu erro de 400, ou seja, bad request, ok? Então, só para confirmar, eu vou digitar aqui, ó, http status 400, ok? Aí vocês vão ver aqui na lista de HTTP code que o 400 é o bad request, ou seja, estou fazendo um request inválido, tá? Um request ruim. Então, fazendo aqui a minha alteração, vai retornar esse erro, e aí eu falo aqui no meu erro, ó, que é erro ao cadastrar usuário, e aí eu dou a mensagem aqui, o nome precisa estar preenchido. Tá legal? Somente isso. E aí, o meu teste agora já tem ali, então, se eu enviar vazio, vai dar erro para mim. Então, agora eu vou lá no meu Advanced REST Client de novo, vou derrubar a aplicação, subir ela novamente, vou no meu Advanced REST Client, vou buscar o meu header, vou enviar, então, novamente esse novo token como post, e aí vocês vão ver que ele vai dar aqui o bad request, ou seja, o objeto precisa ser preenchido corretamente, né? Então, bonitinho, passando ali, e a gente finaliza por aqui, tá legal? Bom, pessoal, então, para quem gostou dessa aula, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike, comentem, me deixem saber. E dúvidas, não esqueçam de marcar, então, a aula particular, para que vocês possam entender todos os conceitos que eu estou falando para você aqui no projeto Torne-se um Programador, tá legal? Bom, fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Gente, que fantástico essa aula, gostei muito dela. Vocês viram só a alteração simples que a gente fez e já deixou o nosso aplicativo, né, a nossa API segura e muito, muito melhor, tá? Então, é isso aí. Vamos continuar nas próximas aulas, então, criando um modelo de páginas, né? Perfeito. Até mais, então, e até os próximos vídeos.